Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes, da Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Matemática, e venho trazer para vocês os indicadores globais específicos considerados ideais, considerados seguros para o retorno das atividades presenciais escolares. Esses indicadores estão no documento Contribuições para o retorno às atividades escolares e presenciais no contexto da pandemia de Covid-19, que é um documento da Fiocruz. Você pode encontrar esse documento aqui nessa página, tá aí para vocês olharem o documento completo. Lá ele traz muitas outras informações, como medidas de segurança, mesmo com as condições específicas para o retorno. Tem que haver condições sanitárias, condições de testagem, várias outras condições importantes para que esse retorno seja seguro. Eu vou falar apenas das condições necessárias. Então, o que é considerado indicadores globais específicos para o retorno, condições que são necessárias e suficientes para a segurança do retorno às atividades presenciais escolares, são os seguintes. Primeiro, redução da transmissão comunitária. O que significa isso? É você ter menos de um caso novo por dia por 100 mil habitantes. Bom, considerando o Espírito Santo, que a gente tem em torno de 4 milhões e 200 mil habitantes, isso significa que a gente precisa ter menos que 42 casos por dia. Bom, mas como esses casos são... Esse indicador, ele é muito oscilatório, assim, o valor varia muito de um dia para o outro, a gente pode considerar a média móvel. E hoje a nossa média móvel de óbitos, eu vou chamar de MMO14, está em torno de 398. Ou seja, significa que a gente tem em média 398 casos novos por dia no Espírito Santo. Então estamos bem acima do que é considerado ideal pela Fiocruz. Então isso aqui a gente não atende. Vou colocar ali em vermelho. Bom, o segundo indicador é a taxa de contágio menor do que 1, ideal 0,5. Isso é o valor ideal para o retorno. Valor ideal para o retorno 0,5. Bom, quanto que a gente está hoje? Essa taxa aqui no Espírito Santo hoje, chamar de RT aqui no Espírito Santo hoje, está aproximadamente 0,4. No Espírito Santo como um todo. E hoje a gente tem todas as regiões, não nas micro-regiões, mas o interior como um todo também abaixo de 0,5. Então, esse aqui é o RT do Espírito Santo. E também o interior também está abaixo de 0,5 hoje. Então, isso é uma boa notícia. Esse indicador a gente atende hoje aqui no Espírito Santo. Disponibilidade de leitos de UTI. Bom, se você entrar lá no painel COVID, você vai ver qual é a disponibilidade de leitos que nós temos hoje. Então, hoje, qual é a nossa disponibilidade de leitos? A ocupação de leitos que nós temos hoje. Só um minuto, está carregando. Taxa de ocupação de leitos hoje no Espírito Santo abaixo de 50%. O que a gente tem hoje, leitos de UTI, 48,1%. Então, hoje a nossa taxa aqui, 48... Opa, vou colocar em vermelho. Porque a gente também não atinge essa taxa. Vou colocar aqui em vermelho. Hoje a gente está em torno de 48%. De ocupação. Isso significa que a gente tem 52% livres. Bom, isso aqui significa
que a gente também não atende essa condição. Por quê? Porque aqui precisa de 75% dos leitos livres. Bom, esse quarto indicador, como a ocupação de leitos só vem caindo, né? A ocupação de leitos vem caindo a cada dia e a procura também tem caído, a gente pode dizer que esse indicador a gente atende, né? Porque, na verdade, a gente nem tem aumento de leitos. Agora, o que a gente precisa saber é, com o aumento da procura, quanto tempo demoraria para esgotar. Bom, aí depende da velocidade com que vai haver essa procura. Então, hoje eu diria que a gente atende essa condição. Redução de 20% do número de óbitos e casos de síndrome respiratória aguda grave na última semana comparado com 2 semanas anteriores. Bom, a gente atende esse item hoje. Esse item hoje a gente atende, a nossa redução foi em torno de 27%. Isso também você pode olhar lá no painel Covid. Então a gente teve aqui uma redução de 27% nos óbitos. A gente não tem esse indicador de casos de síndrome respiratória, mas o indicador de óbitos a gente tem a redução de 20%. Com a taxa de positividade ser inferior a 5%, isso a gente também não tem. Mas esse indicador também não está lá no painel público para todo mundo ver, no painel Covid. Mas a gente não tem esse indicador hoje. Então é importante o LACEN, ou o Estado, colocar qual é a taxa de positividade que a gente vem atendendo aí. E a capacidade de detectar, isolar e monitorar pacientes e contactantes, diagnosticar pelo menos 80% dos casos no município ou no território, bom, a gente não tem condição de diagnosticar 80% dos casos no Espírito Santo. Na verdade, essa métrica aqui é muito difícil, né, de se contabilizar, porque tem muita subnotificação. A gente não sabe quais são todos os casos. Então, a gente não sabe quanto que é 80% dos casos. A gente tem um protocolo de testagem e esse protocolo nos diz como que a gente testa. As pessoas que procuram posto de saúde com síndrome gripal, as pessoas que procuram posto de saúde com síndrome gripal acima de 40 anos. Então, esse protocolo mudou ao longo da pandemia. A gente não tem como dizer se consegue ou não detectar pelo menos 80% dos casos no território do Espírito Santo. Hoje eu acho que a gente não atinge essa condição. Mas eu acho que ela também é impossível de se medir se a gente está ou não detectando dessa forma. Teria que testar realmente em massa e a gente não tem testagem em massa. Então essa condição eu considero que ela pode ser inclusive, como que eu vou dizer, pode ser flexibilizada. Porque senão a gente nunca vai atender essa condição, né? Nunca vai poder, nunca vai ser seguro abrir se considerar que essa é uma condição necessária, por exemplo. Hoje, por exemplo, a gente tem condições de testar no LACEN, segundo o portal Covid, 1.200 testes dia. 1.200 testes dia. E aí eu estou falando RT-PCR, né? Bom, é claro que com essa testagem a gente não vai ser capaz de testar 80% de todos os casos no Espírito Santo. A gente testa muito mais do que os outros estados, a gente testa bastante, não é isso? Mas realmente essa condição de capacidade de testar, isolar e monitorar pelo menos 80% de todos os casos, isso realmente é algo muito difícil de se obter. E eu acredito que em qualquer território, até porque tem muitos assintomáticos, tem muita gente que não apresenta nenhum sintoma.
Então, realmente, essa é uma condição muito difícil de ser atingida. Então, hoje a situação, resumindo, é essa. Olha, eu vou considerar dos 6 indicadores, a gente atende 3 indicadores e não atende a 3 indicadores. Eu acredito que o indicador de procura por leitos a gente deve atingir ainda em outubro, ou ainda em setembro, né, se não alterar a condição que a gente está hoje. E acredito que esse indicador aqui a gente também deve atingir ainda em outubro, talvez no final de outubro. Tá ok? Bom, o indicador de taxa de positividade, eu não tenho ideia de quando a gente teria esse indicador também atendido. A gente teria que fazer muito mais testes, né, para ter esse indicador atingido, mas esse indicador hoje também não é um indicador público, pelo menos que eu conheça. Então é isso aí, pessoal. Esse é o resumo do que a gente tem hoje com relação aos indicadores da Fiocruz para o estado do Espírito Santo.